Olá, esse é o programa Academia em Debate da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse é o último programa do ano, portanto é um programa especial. Nós estamos interrompendo aquela sequência de entrevistas com gente muito especial que você viu aqui durante o ano. Aproveitamos para agradecer a sua audiência e já lhe desejar um ano novo cheio das bênçãos de Deus. E o nosso assunto é Natal. Quando chega essa época do ano, muitas revistas começam a publicar artigos em torno da pessoa de Jesus, a sua obra, os seus ensinamentos e a respeito da igreja cristã que nasce com a pessoa de Jesus Cristo. E uma das matérias que me chamou a atenção recentemente falava a respeito da possibilidade de que Jesus nunca existiu. Pois é, a pessoa estava dizendo de que os únicos documentos que nós temos e que falam a respeito de Jesus foram produzidos pela igreja cristã, que são os evangelhos que nós temos na Bíblia. A verdade, porém, é que, além desses 4 evangelhos, nós temos cartas escritas por judeus que se converteram a Jesus, cartas estas datadas do século I, onde eles claramente mencionam não só a pessoa de Jesus, mas nos dão detalhes a respeito de sua vida, como, por exemplo, Saulo de Tarso, que era um judeu comprometido com a sua religião e que durante um tempo perseguiu o cristianismo porque ele achava que Jesus era um embusteiro. Depois de uma experiência notável que ele descreve nas cartas, em que ele encontra o próprio Jesus ressurreto, ele se torna o maior pregador e defensor de Jesus no primeiro século da era cristã. Ele escreveu cerca de 13 cartas a diversas comunidades cristãs, todas elas datando de antes do ano 70, onde ele fala a respeito da pessoa de Jesus. E não só Saulo de Tarso, mas outras pessoas como Pedro, pessoas como Tiago, João, que eram hebreus, que moravam na região da Palestina, que se tornaram seguidores de Jesus e que nos deixaram por escrito cartas e documentos onde eles atestam que andaram com Jesus, estiveram com Jesus, falaram com ele e aprenderam dele. Não só isso, já no século II nós encontramos documentos que nós chamamos de patrística, escritos por pessoas vivendo no século II e que se diziam seguidores daqueles que tinham sido testemunhas da vida de Jesus, como por exemplo Papias, que se dizia discípulo de João, que por sua vez tinha sido discípulo de Jesus. Nós temos hoje cerca de 5.000 fragmentos de documentos manuscritos, datando a começar do século II em diante até a descoberta da imprensa, que nos falam a respeito da pessoa de Jesus. São fragmentos dos evangelhos, dessas cartas. Nós temos ostracas, que são pedaços de barro, onde eram escritas ou feitas inscrições a respeito da pessoa e da vida de Jesus. Temos pergaminhos preservados. Pergaminhos, eles são feitos de couro e era também utilizado como material de escrita. Afora algumas referências curiosas da parte de pessoas que não eram cristãs, como, por exemplo, um historiador romano que diz que o imperador Cláudio, por volta do ano 60, mandou que os judeus saíssem de Roma por causa da instigação de um tal de Cresto. Quem seria esse Cresto? O historiador romano, não conhecendo os costumes judeus e nem a língua hebraica, não teria confundido Cristo por Cresto, que seria mais uma evidência externa da pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, se nós formos seguir a evidência documentária, nós temos muito mais prova e evidência da existência de Jesus de Nazaré do que de Sócrates, Platão, de Aristóteles ou qualquer outra figura da antiguidade, porque a quantidade de manuscritos, de testemunhos que nós temos a respeito da pessoa de Jesus ultrapassa em muito o testemunho e as evidências escritas a respeito de qualquer outra pessoa. Por isso é curioso que se levante essa questão se Jesus de fato existiu. Mas também outra questão que começa a aparecer nas revistas nessa época do ano é muito curiosa. As pessoas querem saber onde é que Jesus viveu dos 12 aos 30 anos, porque de fato há uma lacuna nos evangelhos a respeito desse período na vida de Jesus. Os evangelhos narram o seu nascimento, um pouco da sua infância, até os 12 anos, quando Jesus foi ao Templo de Jerusalém. E depois silencia completamente, e Jesus só é retratado quando ele, aos 30 anos de idade, aparece às margens do Rio Jordão, pregando o Evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento, realizando sinais, prodígios, curas, fazendo milagres, expelindo demônios e atraindo seguidores a si.
A grande pergunta é, onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos? E eu estava lendo uma revista essa semana que dizia que Jesus, naquele período, foi morar na Índia e depois foi morar no Egito, na região da Mesopotâmia, onde ele aprendeu magia, alquimia, a fazer truques, e depois ele volta para a região da Palestina, então, já preparado para iludir as pessoas com todo esse treinamento que ele teve nessas religiões. Mas a pergunta é a seguinte, qual é a base que nós temos para isso? O que é que subsiste de sólido numa afirmação como essa? Porque as únicas fontes de informação que nós temos a respeito de Jesus são os evangelhos canônicos. E eles nos dizem que Jesus nasceu em Belém da Judéia, viveu em Nazaré, e nos diz que quando ele aparece em Nazaré aos 30 anos, a sua cidade não aceita como Messias, não o aceita como o enviado de Deus. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, diz com muita clareza que os moradores da sua cidade disseram assim, ué, não é esse o filho do carpinteiro? Não estão aqui os seus irmãos, e citam inclusive o nome dos irmãos de Jesus, não estão aqui entre nós as suas irmãs? E ficaram escandalizados com Jesus. Ora, se Jesus tivesse passado todo esse tempo fora da Palestina, fora da sua cidade, aprendendo alquimia e magia em uma cultura estrangeira, por que essa reação dos moradores da cidade? A reação simplesmente denota que Jesus era conhecido, que ele cresceu na cidade, ele seguiu a profissão do seu pai, José, ele era carpinteiro, vivia com sua família e vivia juntamente com os moradores da cidade. É por isso que eles estranharam quando Jesus aparece fazendo milagres. A gente conhece esse Jesus, por que ele tem esse poder agora? É uma evidência. Mas tem outra também. Tudo que Jesus ensinou está baseado no Antigo Testamento, nas tradições judaicas. No ensino de Jesus, ele faz parábolas, cita situações, ele conhece o sistema monetário da Palestina, conhece a agricultura, conhece o pastoreio de ovelhas, ele está a par da cultura da Palestina, o que seria impossível se ele tivesse tido um treinamento nas religiões politeístas, pagãs e panteístas que predominavam na Índia, no Egito e na Mesopotâmia da sua época. Não há razão nenhuma para desacreditar o relato canônico dos evangelhos que Jesus de Nazaré nasceu na Palestina, viveu ali, morreu debaixo de Pôncio Pilatos, crucificado pelos judeus e ressuscitou ao terceiro dia. Mas ainda tem pessoas que acham que nós não podemos celebrar o Natal. Vamos falar disso no próximo bloco. Ok, pessoal, muito bom ter você aqui no nosso canal IPVG, canal da Igreja Presbiteriana de Várzea Grande. Há muitos vídeos aqui na nossa página, vídeos de mensagens que foram pregadas na Igreja Presbiteriana de Várzea Grande, algumas respostas a alguns questionamentos que foram feitos através da própria página ou por telefone, e-mail. Há também momentos realizados pela nossa igreja para você nos conhecer um pouco mais, ou se você é da igreja, para acabar então ali curtindo mais uma vez aquilo que você pode viver juntamente conosco. Deixo aqui o meu convite a você, visite o canal IPVG no YouTube. Abraço, Deus abençoe. Quero sempre me lembrar de tudo que fizeste a mim, por causa do seu grande amor, estou aqui. Minha vida transformou, meus pecados perdoou.
Esse é o programa Academia em Debate e dessa feita estamos falando a respeito do Natal, aproveitando que esse é o último programa do ano. No bloco anterior, nós falamos a respeito de algumas dificuldades que as pessoas levantam a respeito de Jesus nessa época do ano, como, por exemplo, o fato, questionando se ele de fato existiu, e se ele existiu, onde é que ele passou a sua adolescência e mocidade, já que há uma lacuna nos evangelhos a respeito disso. Mas agora eu gostaria de falar de uma outra questão. Há pessoas que acham que o Natal não deveria ser comemorado pelos cristãos porque é uma festa pagã. Eles dizem que tem muitos mitos relacionados com o Natal. E eu vou dizer a vocês, eu acho que eles estão certos também. Pega, por exemplo, o presépio. Todo mundo sabe o que é um presépio. No presépio você tem lá Maria e José, o menino Jesus deitado numa manjedoura, 3 reis magos trazendo ouro, incenso e mirra, ao lado estão os pastores e cercados por animais domésticos. Mas será que esse quadro ele representa a realidade que nos é apresentada pela Bíblia? Eu acho que não. Em primeiro lugar, os reis magos, a Bíblia não diz que eles eram reis, não diz que eles eram 3, e quando eles vieram visitar Jesus, foi somente 2 anos depois que Jesus nasceu. Portanto, representar os magos como 3, com coroas na cabeça, ao lado dos pastores, de fato é uma imprecisão histórica, porque os pastores visitaram Jesus lá em Belém, no nascimento de Jesus, e os magos vieram do Oriente e já visitaram Jesus em Nazaré, quando ele tinha 2 anos de idade. Uma outra coisa que se questiona a respeito do Natal é a figura de Papai Noel. E, de fato, Papai Noel não tem nada a ver com o Natal. Eu lhe garanto que Papai Noel não estava lá quando Jesus nasceu. Papai Noel é uma figura que se introduziu no Natal e que tem origem na Europa, no Santo Nicolau, ou São Nicolau, que era uma figura muito conhecida que, nessa época do ano, em dezembro, ele costumava distribuir mimos e presentes para as crianças carentes. Na Holanda, por exemplo, ele é conhecido como Sinterklaas e a festa dele é 6 de dezembro. Por causa dessa associação com o Natal, Papai Noel entra como parte da figura, de uma figura popular, junto com o nascimento de Jesus, mas não tem absolutamente nada a ver com a pessoa de Jesus, e nem a famosa árvore de Natal também, que é agregada a todo o imaginário do Natal pela cultura popular, e muito menos a troca de presentes, que talvez se baseie no fato de que os magos levaram presentes para Jesus. Daí vai uma longa distância para que nós troquemos presentes entre nós. Se fôssemos seguir a figura, nós teríamos que dar presentes a Jesus. E que presente maior do que a nossa própria vida. Mas tem uma outra coisa também que se questiona a respeito do Natal, que é a data de 25 de dezembro. Porque fato é que essa data foi estabelecida pelo imperador Constantino no século IV, quando ele declarou o Império Romano como sendo oficialmente cristão, porque não podia mais considerar o cristianismo como uma religião proscrita, dado ao seu crescimento e a influência do cristianismo, inclusive dentro da própria corte do imperador. Vencido pelo poder do cristianismo, Constantino então declara que o seu império é cristão. Só que havia um problema. O paganismo era muito forte no Império Cristão. E eles adoravam o Sol. Havia uma festa ao Deus Sol, chamado de Saturno, que era a festa da Saturnália e que é comemorada em 25 de dezembro. O imperador, então, toma essa festa e a transfere para o cristianismo e fica, então, como sendo a data do nascimento de Jesus. Muitos cristãos, então, por causa da origem pagã da data, e por causa desses acréscimos culturais que não tem nada a ver com a realidade do Natal, acreditam que os cristãos não deveriam celebrar o Natal. Eu, porém, não vejo assim. Eu vejo o cristianismo como uma religião poderosa que se acultura e é capaz de purificar os elementos da tradição e das culturas onde ele se insere e usá-los para o bem. O Natal é uma festa, é um momento muito oportuno para a celebração do nascimento do Filho de Deus, é um momento muito oportuno para a confraternização, para se fazer um levantamento da nossa vida, do ano que passou e nos prepararmos para o ano que vem, debaixo das bênçãos e da graça e da misericórdia de Deus. É claro que nós devemos nos lembrar desses elementos culturais que entraram no Natal e que não tem nada a ver com a festa inicial. Não devemos mentir aos nossos filhos dizendo que Papai Noel existe.
e podemos então aproveitar estes elementos e usá-los como ponte de contato para falar a respeito do real sentido do Natal. Então, estas são algumas das objeções que se levantam contra a prática do Natal ou a celebração do Natal por parte dos cristãos. E eu não creio que nenhuma delas tenha qualquer validade, mas apenas servem para nos alertar para não misturarmos as coisas. Mas isso levanta a questão que nós vamos ver agora no último bloco. Qual então o sentido do Natal? Por que comemorá-lo? Por que essa festa é uma festa de natureza mundial? Por que no mundo todo milhões de pessoas nessa época do ano começam a cantar hinos natalinos, trocar presentes, se preparar, ter uma celebração em família, falar de boa vontade, de amor, de perdão e de reconciliação? A que se deve tudo isso? Fique conosco. No próximo bloco falaremos do verdadeiro sentido do Natal. Ok, pessoal, muito bom ter você aqui no nosso canal IPVG, canal da Igreja Presbiteriana de Várzea Grande. Há muitos vídeos aqui na nossa página, vídeos de mensagens que foram pregadas na Igreja Presbiteriana de Várzea Grande, algumas respostas a alguns questionamentos que foram feitos através da própria página ou por telefone, e-mail. Há também momentos realizados pela nossa igreja para você nos conhecer um pouco mais, ou se você é da igreja, para acabar então ali curtindo mais uma vez aquilo que você pode viver juntamente conosco. Deixo aqui o meu convite a você: visite o canal IPVG no YouTube. Abraço, Deus abençoe. Quero sempre me lembrar de tudo que fizeste a mim. Por causa do seu grande amor, estou aqui. Minha vida transformou, meus pecados perdoou. Hoje não quero. Esse é o programa Academia em Debate, edição especial de Natal. No primeiro bloco do programa de hoje, nós discutimos alguns questionamentos que se faz nessa época do ano a respeito do Natal. O primeiro deles é se Jesus de fato existiu. O segundo é, se ele existiu, onde é que ele morou dos 12 aos 30 anos, já que os evangelhos não nos dão essa informação. E em seguida nós fomos para o outro lado, para pessoas que acham que não se deveria comemorar o Natal por conta da sua origem pagã. A data é pagã, figuras como o Papai Noel, a árvore, a prática da troca de presentes, nada disso tem a ver com o relato original dos evangelhos. E o presépio, a figura do presépio, transmite uma ideia errada dos eventos históricos. Nós demos uma resposta a tudo isso. Mas agora, no bloco final, eu gostaria de ver a questão mais importante de todas, que é o significado do Natal. Eu creio que o significado do Natal está muito bem contido no nome do aniversariante, Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós temos o relato da Anunciação, em que um anjo aparece a Maria, aparece a José e diz que a sua esposa Maria está grávida, dará à luz um filho que é o Filho de Deus e que o nome dele deverá ser Jesus. E o anjo explica:
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que tem Jesus com salvação de pecados? Por que esse nome dado pelo anjo por ordem de Deus? A palavra Jesus, o nome Jesus, na verdade, era um nome muito comum naquela época, como Ricardo, João, Pedro. Não era um nome especial, mas era um nome grego que é a tradução do nome hebraico Josué, que vem do verbo grego yashar, que significa salvar. Então, Josué significa aquele que salva, em hebraico. E a tradução para o grego é exatamente Jesus. Então, Jesus significa aquele que salva ou salvador. Foi por isso que o anjo disse que o nome do filho de Maria deveria ser Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Quando nós pensamos nessa expressão do anjo, ele salvará o seu povo dos seus pecados, a primeira pergunta que nos vem à mente é: nós precisamos de salvação dos nossos pecados? O que é que há de tão ruim no pecado, ou o que é que há de tão errado que nós fazemos que nos coloca na necessidade de salvação? A resposta é muito simples. De acordo com a Bíblia, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Significa você fazer aquilo que Deus disse que você não deveria fazer e você deixar de fazer aquilo que Deus disse que você deveria fazer. Por exemplo, os 10 mandamentos. Quando Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim, na hora que você adora outros deuses, você quebrou a lei de Deus e cometeu pecado. Mas a lei de Deus também diz: respeite o seu pai e sua mãe, respeite as autoridades. Quando você desrespeita seu pai e sua mãe, quando você ofende seu pai e sua mãe, você quebrou a lei de Deus e cometeu pecado também. Para sermos honestos, não existe pessoa alguma que tenha jamais cumprido a lei de Deus com perfeição. Todos nós fazemos o que Deus diz que não deve ser feito ou deixamos de fazer aquilo que Ele diz que nós devíamos fazer. Não há nenhuma pessoa que com perfeição cumpra os mandamentos de Deus. É por isso que a Bíblia diz: todos pecaram, não há um justo, nenhum sequer. O problema é que o pecado traz uma consequência. E a consequência é essa, que ele nos afasta de Deus e nos coloca debaixo do justo juízo de um Deus santo e verdadeiro. E é disso que nós precisamos ser salvos, da consequência do nosso pecado. E a consequência é a morte e a condenação eternos por causa da nossa incapacidade de obedecer a Deus, incapacidade essa voluntária, porque nós pecamos porque queremos. Jesus é chamado de Salvador porque ele veio nos salvar das consequências tristes dos nossos pecados. E ele nos salva, em primeiro lugar, da culpa dos nossos pecados, porque os pecados nos tornam culpados diante de Deus. De que maneira ele faz isso? A Bíblia nos diz que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, como nosso representante, recebeu o justo castigo que nós merecemos. A culpa que era nossa foi lançada sobre ele e ali ele sofre, ele experimenta na sua carne e na sua alma todo o sofrimento que nos é devido. O sofrimento que eu deveria passar e que você deveria passar. Jesus então nos livra da culpa do pecado, mas ele também veio nos livrar de um outro aspecto do pecado. O pecado é um poder que domina a pessoa. O pecado escraviza as pessoas se habituam a fazer as coisas erradas, elas desenvolvem hábitos pecaminosos, elas desenvolvem atitudes erradas, elas se acostumam a fazer o que não presta, não é verdade? Você sabe o que eu estou falando, como é difícil lutar contra uma tendência, um desejo que você sabe que não está correto. Pois bem, Jesus é chamado de Salvador, porque ele também veio nos livrar do poder do pecado. Ele veio nos providenciar um poder extraordinário acima do nosso, que é capaz de vencer as paixões, os desejos e as vontades que não estão de acordo com aquilo que Deus revelou na sua palavra. Então, ele não somente nos livra da culpa do pecado, mas ele também nos dá poder para nos livrar do poder intrínseco do pecado em nós, da nossa inclinação para o mal. Deixa eu explicar melhor. A Bíblia diz que ele ressuscitou dos mortos para uma nova vida. Ele ressuscita com o poder da vida eterna. Quando nós estamos unidos a Jesus, o poder da ressurreição vem a nós e nós podemos dominar essa tendência que está em nós.
Mas há um terceiro elemento. O pecado está em nós, está em mim, está em você. Nós não temos como nos livrar dele, vamos estar nessa briga até o último dia da nossa existência. Mas Jesus um dia nos livrará da presença do pecado, porque quando ele ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou para uma nova vida perfeita, onde o pecado não existe mais. E ele prometeu que um dia ele também ressuscitaria os que são seus e lhes daria um corpo perfeito, imortal, incorruptível, sem a presença do pecado. Portanto, ele é um Salvador completo. Ele salva da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. É por isso que a gente celebra o Natal. É por isso que nós nos alegramos no Natal. É por isso que o nome dele é Jesus. E é por isso que eu lhe peço que nesse final de ano, na época do Natal, quando você estiver com sua família, quando você estiver lá naquela ceia gostosa, trocando presentes, ou com seus amigos, celebrando o Natal de alguma maneira, pare para pensar nisso. Não somos nós que estamos dando presentes uns aos outros, mas é Deus que nos deu um presente. E esse presente é Jesus, o Salvador. E que seja um momento muito especial na sua vida, porque você sabe tão bem como eu que você é um pecador, como eu sou também, e que nós precisamos de salvação, precisamos de perdão e de libertação. É esse o espírito do Natal. Muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa durante esse ano. Desejo um Natal feliz e abençoado para você e um ano novo cheio de bênçãos, sob a proteção de Jesus, que nos livra da culpa, do poder e da presença do pecado. Até o ano que vem. Deus o abençoe. Convite a você, visite o canal IPVG no YouTube. Abraço, Deus abençoe.